De volta com o programa Mulher.com. Ô, delícia! Principalmente agora que eu estou aqui na companhia do gastroenterologista Jefferson Calil. Doutor Jefferson Calil, mais uma vez, é sempre bom dizer que você é muito bem-vindo aqui no programa. Rita, boa tarde pessoal de casa. É sempre uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, muito feliz. Eu venho com muita alegria e muita satisfação. E olha, o nosso tema de hoje combina com a festa, né? Refluxo, né? A gente vai comer bastante, vai ter refluxo. E a gente não quer. Eu quero aproveitar a festa, quero dormir tranquila. E muita gente que tem o problema do refluxo reclama muito de tosse, inclusive. Nossa, eu não consigo parar de tossir, eu não durmo porque eu fico tossindo o tempo todo. Eu vou falar, às vezes, mesmo em pé, né? A pessoa vai falar, vem aquela tosse. Então vamos entender o que é o refluxo, para a gente depois aprender como prevenir? Perfeito, Rita. É uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa em refluxo, rapidamente vou falar para o pessoal de casa. O que é isso? Nós comemos o alimento pela boca e ele desce por um tubo na região do tórax até o abdômen que chama esôfago, que é um tubo mesmo, que tem a função de levar o alimento da boca até o estômago. No final do esôfago, ali na junção com o estômago, tem uma válvula. E aí tem o diafragma, tem todo o mecanismo que fecha e serve como uma válvula. O alimento passa, ele fecha. E aí, dependendo dos nossos hábitos de alimentação, tudo, a pressão do estômago aumenta muito e vence a força dessa válvula. E o alimento volta para cima no esôfago, podendo voltar até a boca. Tem pessoas que sentem o alimento voltar até a boca. Esse é o refluxo. Então, na verdade, por um aumento de pressão do estômago, por alguns hábitos, o alimento volta. E com isso volta o ácido do estômago. Voltando o ácido, aí as pessoas se queixam de azia, queimação, que é a mesma coisa. Sensação do alimento voltar para cima. Quando está dormindo, sente que está afogado, né? Sente aquela água azeda na boca, né? A sensação de que está afogado. Então, tudo isso é refluxo. Aí você colocou uma coisa muito interessante, uma informação, que é a tosse. Porque a gente divide o refluxo em sintomas típicos, que é a queimação e voltar para cima. Mas tem os sintomas atípicos. Um sintoma atípico muito comum é a tosse. Como saber se essa tosse é do refluxo ou não? Porque se a gente pensar em causas de tosse, tem muitas causas, né? Desde pneumonia, resfriados, enfim, tem as mais variadas. O refluxo é geralmente aquela tossinha seca, que dá depois que come ou quando deita, e é aquela tosse que não melhora nunca, né? Diferente daquela tosse que fiquei resfriado e fiquei com uma tosse. Aconteceu alguma coisa, peguei uma tosse. Diferente. É aquela tosse que não melhora, que vem, aquela tossinha chata. Né? É sempre tosse seca e aquela tossinha que não tem secreção, né? Intermitente, que não melhora, que vem, volta. E você sabe por que refluxo dá tosse? Essa é uma pergunta interessante. Não sei. Isso é uma curiosidade pessoal de casa também. Do ácido, não? Então, tem vários mecanismos. São 3 mecanismos. Um dos mecanismos é pela própria irritação do ácido, que ele volta para o esôfago. E quando ele volta para o esôfago, ele irrita a inervação do esôfago. E o nervo que inerva o esôfago é o mesmo que inerva o pulmão. Só que o nosso cérebro não sabe se está vindo o estímulo de uma infecção no pulmão ou se está vindo do machucado no esôfago. Então ele entende isso, dispara a tosse. Esse é o mecanismo. Outro mecanismo é aquele que o alimento volta e aí, como tem a entrada da respiração aqui, cai pequenas partículas de alimento ácido no nosso pulmão mesmo, causando uma irritação no pulmão e gerando a tosse. Porque eu imagino que a mucosa do pulmão deve ser muito sensível. Se da boca né? Eu imagino que se espirra alguma coisa ácida lá... Extremamente. E exatamente. E aí, às vezes, caem esses pinguinhos que não chega a causar uma pneumonia, mas que irrita o pulmão, que é extremamente sensível, como você colocou, e que gera tosse. E o outro pela própria irritação da garganta, porque o ácido fica voltando, irrita a garganta, e a irritação da garganta também dá tosse. Então tem esses 3 mecanismos que as pessoas às vezes podem ter uma tossezinha inocente e pode ser um refluxo, que é difícil diagnosticar quando é do refluxo, porque não tem nenhum exame que mostra isso. Muitas vezes a gente trata o refluxo e o paciente melhora da tosse. Então, uma pessoa, por exemplo, que está tossindo bastante com essas características, uma tosse seca, ela vai falar tosse, ela está dormindo, ela tosse, ou seja, essa tosse que está incomodando, ela não consegue parar de tossir. Ela deve fazer o quê? Ela deve procurar um gastro já direto? Primeiro, o ideal seria procurar um pneumologista, um otorrino, que as causas mais comuns de tosse vêm da garganta. Sinusite, rinite, asma,
né? São doenças que a bronquite, são doenças respiratórias, que é o principal. Mas pensando também em que é muito comum o refluxo, também tem que pensar no refluxo, né? Mas uma pessoa que tem uma tosse, inicialmente, o ideal seria ir no otorrino, no pneumologista, e aí descartando essas causas, mesmo esses profissionais, dependendo da avaliação, eles já sugerem, olha, provavelmente é um refluxo mesmo, procura um gastro. Aí já encaminha. Aí encaminha e começa o tratamento. O refluxo, entrando no nosso tema, né, é muito comum. Então, se a gente conversar com o pessoal de casa, pergunta para algum amigo, se você mesmo não tiver, pergunta para alguém, quem que não tem uma queimação, uma azia, não sente o alimento voltar para cima, né? Então, é muito comum isso. E o refluxo, ele é um problema que a gente brincou, né? É um problema mecânico, né? É uma doença crônica. Se nós comemos certo, temos bons hábitos, que a gente vai dar as dicas já do que o pessoal fazer para não ter refluxo. Se nós comemos certo, temos bons hábitos, não tem refluxo. Não aumenta a pressão do estômago, não vence a válvula, não volta para cima. Agora, quando nós comemos errado, o que acontece? Aumenta a pressão do estômago, vence a válvula e vai ter refluxo. Então, é basicamente a doença de hábitos. E quando você diz aumenta a pressão do estômago ou no estômago, isso quer dizer que a pessoa comeu mais do que devia? Quase sempre. Eu acho que ele foi tão delicado em colocar assim, aumenta a pressão no estômago. Gente, foi delicado, não foi? Ou seja, a pessoa passou da conta. Então, é muito interessante. Agora vamos falar do que fazer para evitar, porque a gente vai entender tudo por que causa. Vamos começar com uma listinha. Por exemplo, o café. O café, todo mundo, o café. Não pode tomar café quem tem refluxo? Não, pode, mas um pouquinho, uma xícara de manhã, uma xícara à tarde. Não é 1 litro de manhã, 1 litro à tarde. Quem, por exemplo, gosta demais de café, toma bastante café e não tem problema de refluxo, tem alguma restrição? Não tem problema. Porque se deixar, eu tomo 1 litro de café por dia, eu não tomo uma xicrinha, não me satisfaz. E uma coisa interessante é o conjunto de hábitos, né? Então, o excesso de café. O café, ele funciona porque ele relaxa essa válvula. Então, ele diminui a força dessa válvula e favorece o refluxo. Aí não é por um aumento de pressão. Alimentos gordurosos, frituras. Por que eles contribuem para o refluxo? Porque a digestão deles é mais lenta. Então, eles ficam mais tempo no estômago e aí favorecem a subida para cima. O esvaziamento do estômago, a saída para o intestino é lenta. Então fica voltando também. Uma outra causa, refrigerante, água com gás, todas essas bebidas gaseificadas. O que elas fazem? O próprio gás tem um mecanismo de aumentar a pressão. Então, esse é um mecanismo. O segundo mecanismo é que o gás ele estimula a produção de ácido no estômago. Então o estômago produz mais ácido ainda. Então, além de aumentar a pressão, aumenta a acidez. Então, a gente fala assim... Se eu tivesse um conselho para dar aqui, tirando do bolso aqui agora, não tome refrigerante. Acho que o senhor está junto comigo. Não tome refrigerante. Uma coisa comum, o nosso estômago, ele é um órgão elástico, né? Então, imaginem que é uma bolsa, tem capacidade de 1,5 litro, na média, na maioria das pessoas, e nós vamos comendo e ele vai se enchendo. E à medida que ele está mais cheio, a pressão dele aumenta. Então, o que a gente fala para as pessoas? Come até sentir que está saciado. Então, sentir que para. Porque se continuar comendo, vai caber. Entendi. Então, a comida vai. Mas aquela história, só mais um pouquinho. Esquece, risca. Já pensa no refluxo. Falar mais um pouquinho, daqui a pouco eu já vou estar com refluxo. Mas às vezes a gente fala mesmo, não fala? Só mais um pouquinho, tá tão gostoso, né? Ainda cabe. E por ele ser um órgão elástico, e cabe mesmo. O problema é que vai aumentar muito essa pressão e aí vai favorecer o refluxo. Aquela história do líquido junto com a comida, né? Também é isso. O líquido ele ocupa um espaço muito grande no estômago. Então vai ter a comida, vai ter o líquido, vai aumentar a pressão, vai favorecer o refluxo. E o líquido atrapalha a digestão? Na verdade, o líquido ele acelera a saída do alimento do estômago, que a gente chama de esvaziamento gástrico. Então, depende, se não for um líquido, por exemplo, com gordura junto, por exemplo, um leite, alguma coisa assim, mas se for café, mesmo refrigerante, água, eles aceleram esse esvaziamento do estômago, né, esse esvaziamento. Então, não é ruim, de todo ruim. Não é de todo ruim. Então, comer um pouquinho, quer tomar um suco, quer tomar uma aguinha junto com um copinho, né? Não vai tomar também 1 litro, né? Tomar um pouquinho junto com a comida, não tem problema nenhum, né? O que vai dar o refluxo não é só um hábito errado, é um conjunto, né? Então, uma outra coisa, a pessoa come muito e deita.
Então imagina que a gente tem aqui lá em pé, tá aqui o esôfago, a válvula e o estômago. Quando eu deito, fica tudo no mesmo plano. Então a válvula tem que ser muito forte para segurar tudo lá dentro. Então não consegue. Então o estômago está cheio e aí a tendência é voltar. Por isso que muita gente acorda sufocada à noite. A pessoa come um monte, vai deitar e aí fala que acorda sufocada. E realmente o alimento volta mesmo, né? Volta com ácido, é uma sensação muito ruim, né? Tem eu não sei, você que vai poder me dizer, porque essa é a tua área, a gente está falando sobre o líquido junto com os alimentos. Tem pessoa que fala assim, não toma líquido junto com os alimentos na hora das refeições, porque dilata o estômago. Teu estômago vai ficar cada vez maior, você vai querer cada vez mais comida. Isso é verdade? Então, tem uma verdade ou mentira? a nossa saciedade, né, o quanto cabe, ele é um mecanismo que depende sim do tamanho do estômago, mas ele é um mecanismo hormonal. Então, quando vai subindo a comida no estômago, vai disparando hormônios produzidos no estômago, que vai dizendo, já estou satisfeito, não preciso comer mais. Então, quem come rápido, isso é uma coisa que dá refluxo. Tem duas coisas. A pessoa come muito, não tem tempo de sentir a saciedade, né, de já chegar ela já passa do ponto que ela pararia. E engole muito ar também. Quando a gente come muito rápido, desce tudo junto o ar também ocupa um espaço no estômago que favorece o refluxo. Então, comer devagar. Uma dica para o pessoal de casa, para comer devagar. Eu também como rápido. Ó, pessoal, solta o talher, o garfo, solta a colher. Porque está comendo, a gente vai direto. Então, às vezes você acabou de colocar, você já está pegando, você está mastigando e já está pegando outra garfada. Solta o talher. Comeu, põe o talherzinho, calma, ambiente tranquilo, não comer em ambiente agitado, né? Às vezes a gente está discutindo, resolvendo algum problema, não, deixa para resolver depois. Termina de comer com calma, né? E aí depois faz a refeição com tranquilidade, né? E é tão interessante isso, porque a moda, ela vai pegando em vários setores. A gente pensa assim, moda é só o que a gente veste. Não, mas tem alguns modismos, inclusive à mesa, né? E um deles é que o fast food, todo mundo está com pressa, é só passar, pegar, já vai dirigindo, já vai comendo, já chega no escritório, mas já vai comendo e digitando ao mesmo tempo. Então esse é o fast food que todo mundo... As comidas saem muito rápidas e a gente come muito rápido, por isso que é o fast food. Mas aí criou-se um outro modismo em contrapartida ao fast food, que é o slow food, né? Que é para comer mais devagar, sentir mais o sabor da comida, a sua textura, a sua temperatura, né? Os seus equilíbrios, respirar um pouco. Tem restaurantes que tem essa prática do slow food, que tem jardim para a pessoa ir lá, sentar, comer, né? Ela vai lá, ela dá uma voltinha, depois ainda tem até uma rede. Muito interessante. Com certeza quem for nesse não vai ter refluxo. Não, né? Porque vai comer devagar, vai comer menos, porque vai sentir o hormônio da saciedade, vai falar, opa, chegou. Chega, não precisa comer mais, né? Tem algumas curiosidades. O ganho de peso também, a gordura abdominal especialmente, né? Ela também dá refluxo. Então as pessoas falam, olha, eu ganhei um pouquinho de peso, começou o refluxo. Porque a gordura, ela aumenta a pressão intraabdominal sobre o estômago e vai favorecer o refluxo. Então também perder peso também, pessoal que tem refluxo aí, que não tem barriga não tem problema, mas quem tem uma barriguinha pode perder a barriga que vai melhorar o refluxo também. Uma dica de saciedade também, o pessoal de casa, é não ficar muito tempo sem comer. Tem várias questões, mas quando a gente fica muito tempo sem comer, nós usamos um termo que é para o pessoal de casa entender, que acumula fome. Né? A gente fica com aquela fome, né, de devorar um leão, né? Então, não façam isso. Comam cada 2, 3 horas, vai sempre, o corpo, é como se a máquina estivesse rodando. Então, o corpo ele não precisa comer muito. A máquina continua rodando, né, o nosso corpo. Comer um pouquinho, depois vai comer um pouquinho. Vai estar sempre comendo de poucas quantidades e não vai ter refluxo. Uma dica boa. E nós temos uma pessoa querendo fazer uma pergunta para você, doutor, que é o chefe Fukuda, né? Ele está conosco, daqui a pouquinho vai ter a receita do chefe. E eu tô curiosíssima. Fala pra gente, chefe. Então, Ana Rita, tudo bem, doutor? Então, a gente, como é um pouquinho mais fortinho, costuma comer um pouquinho mais, né? Trabalho no restaurante que é noturno, enfim, acaba jantando e dormindo. Então tem uma técnica que eu costumo usar, eu queria saber do senhor se é válida. O que acontece, né? A curvatura do estômago, do intestino grosso e do delgado é para a esquerda. Então,
há rumores que se a gente deita sobre o lado esquerdo, é uma forma de estar minimizando esse refluxo. Isso procede, doutor, ou é mito? Ó, mito ou verdade? É hoje. Chefe, sensacional a pergunta, sensacional. Parece que você olhou o livro de anatomia, inclusive, né? Isso é verdade, isso é uma grande verdade. O nosso estômago, ele tem uma curvatura para esse lado, para a esquerda. Então tem a saída, ele faz essa curvatura e esvazia aqui. Então quando nós deitamos para a esquerda, a gente acomoda melhor a comida no estômago. Isso é uma grande verdade, acomoda. Então as pessoas que têm refluxo em casa, se tiver que escolher um lado para dormir, virem para a esquerda, põe o lado esquerdo, que vai acomodar a melhor a comida. Na direita não, a comida cai em cima da saída, né? E favorece o refluxo. Isso é uma grande verdade. A gente acaba nem falando isso tal, para o pessoal comer menos, porque o pessoal vai comer e vira e acha que resolve o refluxo. Não. Mas com certeza ajuda e tem fundamento, sem dúvida. Excelente pergunta, obrigado pela participação. Que bom, obrigado, doutor, por tirar essa minha dúvida. Valeu, chefe, daqui a pouco eu tô aí. E olha, fechando o nosso tema, né, nós falamos das maneiras de prevenir, falamos o que é o refluxo e agora, nesse período de festas, coma de tudo, mas não tudo. Excelente, excelente. Eu acho assim, sentir o sabor dos alimentos, valorizar isso, a mesma variedade de alimentos, Rita, né? Não é quantidade, a gente comer, apreciar os alimentos, né? E eu brinco em casa até com as crianças, não vai acabar a comida, fica tranquilo, come um pouquinho, vai devagar, né? Vamos com calma, né? Essa relação com a alimentação, muita ansiedade, né? A gente está ansioso, preocupado e a gente acaba muitas vezes nem vendo o que a gente está comendo. Então vamos acalmar, momento da refeição, momento de desacelerar, sentir o sabor dos alimentos. Eu acho que é isso. No final do ano, que é uma época que tem uma riqueza enorme de alimentos diferentes, como o próprio chefe vai apresentar daqui a pouco, alimentos muito saborosos, muito gostosos. Então eu acho que é o momento da gente sentir isso. Não precisa exagerar, come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, essa variedade. Isso também é uma coisa muito legal. E também evita, como vai ter as festas, o pessoal come e deita. A gente geralmente recomenda umas 2, 3 horinhas, né, para deitar, se comeu muito. Se não comeu muito, comeu um pouquinho, né, não tem problema deitar, mas o pessoal que come bastante, tudo, dá umas 2, 3 horinhas aí. Que acho vai lá puxar conversa com o cunhado, com a cunhada, com o sogro, com a sogra, né? Vai. Conversa, gente. Vamos conversar. Deixa para dormir depois. Doutor, o Paulo Mendonça está aqui lhe fazendo um elogio e colocou assim, obrigada, viu? Mas ele colocou assim, esse doutor é bom demais. Paulo, tudo bem? Você que é muito bondoso, né? Muito obrigado pela participação, viu? A gente fica muito feliz quando o pessoal de casa participa, né? Eu gosto. Quando faz... Hoje não tem pergunta aqui, eu tô achando até estranho, porque sempre vem perguntas, né? Mas eu acho que eu puxei tanta orelha aqui, não coma, não sei o quê. Acho que o pessoal melhor não falar nada. Que legal aqui. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Aproveito em nome da equipe para lhe desejar um feliz ano novo, já contando com você em 2023, mas que neste Natal, né, o que nós propagamos aqui, essa vinda de Jesus diariamente, ela aconteça. Então não é só nesse Natal, por isso que eu já comecei pelo Ano Novo, desejando que esse Jesus, sabe, esteja sempre com você e com sua família. Rita, muito obrigado pelo convite a todos vocês. Aqui eu me sinto em casa, muito acolhido. O pessoal de casa aqui é maravilhoso, viu? Eles acolhem a gente muito bem. Eu fico muito feliz de poder vir aqui, poder levar informação ao pessoal de casa. A época do Natal, para mim, é a época mais alegre do ano. É um momento que a gente para refletir sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo na Terra, a nossa missão, né? O que a gente fez de bom nesse ano, projetos para o ano que vem. Então é uma época que a gente olha para o nosso Senhor Jesus, e eu acho que aqui vocês fazem isso, trazem a fé para as pessoas. Isso é muito legal, essa é uma missão muito bonita. É o que a fé ela traz esperança, né? É o que nós queremos, trazer bastante esperança e fortalecer a fé. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui com o pessoal de casa também, poder trazer as informações. E a gente já está contando com ele para 2023. Estamos ou não? Sim!